fiquei com a incumbência de fazer a apresentação da Lindalva aí para vocês. A Lindalva é uma profissional muito querida, eu tenho muito respeito pelo trabalho dela. Nós já chegamos a trabalhar juntos algumas vezes, há vários anos seguidos, no começo do próprio Free Shop. Ela nos ajudou a estruturar as equipes, a criar um espírito de união entre os grupos, a desenvolver as competências de cada área. Então, foi assim, era uma área que eu não tinha experiência e ela, já na época, uma profissional com muita experiência, trouxe esses conceitos para dentro da empresa e a gente começou a trabalhar, ver onde a roda estava pegando, onde os problemas estavam acontecendo. Isso propiciou que a gente desenvolvesse bastante a empresa e que depois esse trabalho que ela fez nas equipes se refletisse nos nossos produtos, né? Então, nos guias, na época, mais no guia, né? Depois, posteriormente, na feira, e depois nos sites, né? Que a gente desenvolve. Então, só para que vocês tenham uma ideia do currículo da Lindalva, a Lindalva, ela foi gerente de desenvolvimento organizacional na Coopers & Lybrand. Ela atendeu empresas como Danone, Boticário, Raisin, bancos de vários bancos, e também atua bem como coaching, como reestruturação de carreiras, bem como clínica individualmente, e atuou também no âmbito universitário, como professora, pesquisadora e acadêmica, né? Então, uma pessoa assim da maior competência, que a gente tem uma enorme confiança, e que nesse momento se aceitou o nosso convite de dividir um pouquinho as ideias dela aí com a gente e nos inspirar um pouco no nosso dia a dia. Lindalva, a bola agora é com você. Ok. Thaís vai falar alguma coisa, não? Só vou explicar, Lindalva, para o pessoal. Acho que muita gente já fez live conosco, mas a gente geralmente deixa, então, a Lindalva apresentar e no final vocês podem fazer perguntas. Se tiver uma pergunta já que quiser ir colocando no chat, fiquem à vontade também e a gente responde tudo no final, tá bom? É isso, Lindalva, vamos lá? Vamos lá. Bem, então bom dia para todos, né? Estamos aqui nesse ambiente informal, cada um de um lado, cada um no lugar e todos juntos, né? E nós vamos falar aqui de um tema que interessa a todos nós, né? O tema proposto foi como controlar o estresse e o desespero diante da crise, né? E daí tem subtemas. Então eu vou procurar, como nós temos um tempo limitado, eu vou procurar ser o mais objetiva possível em cima das questões que nós nos propomos a estar trazendo para vocês, e até porque também tem algumas questões que vocês queiram colocar, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, para fazer assim desse encontro alguma coisa que vocês, puxa, que legal, tirei um monte de ideias, aproveitei, puxa, somou, né? Não é mais não, puxa, que chato, não somou nada, não, tem que somar, tá? Tem que somar. Então essa é a finalidade. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também podem intervir, porque eu tenho um exercício da fala. Já achou aquele filme A Cela? Hã? A Cela? Meu, se você não chorar, pode dar 2 tapas na minha cara. Tá, vou anotar para assistir. Meu, tá em inglês, mas você consegue ler tranquilo. É o Fábio. Tem gente falando aí no fundo. Então, é a questão do microfone que tem que desligar, né? Então, eu tenho esse exercício da fala, e às vezes eu começo a falar, então vocês vão ficar bem à vontade, sabe? Não existe, a Lindalva, professora, não, é um encontro principalmente entre amigos, né? Com muita transparência, e fiquem à vontade, não precisa, tem certo, tem errado, pergunta o que você quiser, tá? Dentro desse tema que a gente vai estar começando agora a tratar, eu acho que é importante a gente se colocar para vocês, a gente se localizar, tá? É uma questão de localização, é meio como passar a régua, né? Quando a gente fala como controlar o estresse e o desespero diante de situações de crise, eu acho importante a gente ter claro o seguinte, isso é muito importante. Nós estamos todos vivendo uma experiência traumática coletiva, sem precedentes e sem fronteiras. Eu vou repetir, tá? Nós estamos todos nós, e eu me incluo,
Ah, mas a Lindalva não está passando? Eu estou passando também. Estou aqui na quarentena, como vocês estão aí no resguardo também, né? Lidando com as mesmas questões que estão aparecendo para todo mundo. A única coisa que modifica é a forma como a gente vai lidar com as questões. Mas estamos todos vivendo uma experiência traumática coletiva sem precedentes e sem fronteiras. Tá? E nós estamos todos sendo profundamente abalados e profundamente tocados. Nós estamos, né? Porque de repente o mundo mudou, o paradigma mudou, né? O paradigma mudou. Então nós não vamos falar apenas de um controle, de um estresse, vamos dizer, corriqueiro. Não, nós estamos buscando trazer informações para a gente poder olhar esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento único na nossa história, né? Nunca o mundo como um todo passou por uma situação como essa. Por mais que a gente lide de uma forma ou de outra, mas estamos todos estupefatos com o que está acontecendo, né? Então, essa mudança de paradigma, que faz com que a gente venha olhar esse tema, ela nos mostra o quê? Que a Terra enquanto sistema, né, não é mais aquela Terra que a gente conhecia. Havia uma crise localizada em tal lugar. A Terra está passando por uma metamorfose muito grande, né? E nós estamos vivendo uma experiência que é global. Não é uma experiência local, ela é global, né? A nossa experiência ela pode ter nuances diferentes em função de acordos políticos, econômicos, etc. e tal, que nós não vamos colocar, mas do ponto de vista disso que está acontecendo, né? Vocês aí, eu aqui, nossa quarentena, nós estamos tendo que reler a situação com o mundo. Nós estamos vivendo uma revolução cibernética. Olha que interessante, a semana passada eu precisava ir ao banco, né? Aí a gerente falou, não, Lindalva, você instala o token. Mas token, como é que é instalar o token? Ela me explicou e tal, e eu descobri o seguinte, nós temos um banco. O banco não está mais ali na esquina, o banco está aqui, dentro do nosso celular. Olha a mudança de paradigma que isso gera. Né? Então, antigamente a gente se relacionava, tinha o gerente, a gente pagava as contas, agora não. Agora você faz pagamento, você faz negócios, você pede dinheiro emprestado, você paga tudo na sua casa. Né? Então, é importante perceber essa leitura. Do ponto de vista maior, a informação que a gente tem é que Harvard proibiu reuniões com mais de 100 pessoas por causa de um vírus que apareceu na China. Olha que loucura! Aparece um vírus lá na China, né, que mexe com o mundo inteiro, né, que as pessoas ficam estupefadas diante de tudo que está acontecendo, e Harvard, uma instituição com aquele poder, aquela coisa toda, tem que reler a sua relação com os seus associados, com os seus alunos, com os seus funcionários. Eles não estão permitindo reuniões com mais de 100 pessoas. Tá? Então, tudo isso está está aumentando. O estresse ele sempre existiu. Né? O estresse tem um estresse que é um estresse positivo, é um estresse criativo, né? Que é um estresse que nos impulsiona para a ação, que faz a gente levantar de manhã, sair e fazer as coisas. Existe um outro estresse, né? Que é um estresse que, se não for bem conduzido, pode sim levar a quadros dissociativos, tá? A síndromes dos transtornos de estresse, né? A quadros depressivos, a fobias, a síndrome de pânico, tá? Então pode conduzir para isso. E nós vamos então procurar aqui falar um pouco para a gente dar melhor, instrumentalizar melhor vocês para lidar com essas questões. Tá? Não é dar receita, mas é dar alguns toques para que vocês possam ter alguns insights e aplicar isso na vida de vocês, porque
Não dá tempo de ler um livro inteiro, não dá tempo de fazer um curso de 3 anos. Puxa, eu preciso de alguém que me dê alguns toques para eu poder movimentar a minha vida, a minha rotina ou a minha empresa, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, ainda estou aqui no título do nosso encontro de hoje, como controlar o estresse e o desespero diante das crises. Então, a gente tem que entender, ou pelo menos tem que se localizar, que é isso que foi feito, que crise é essa? De que crise nós estamos falando? Não é uma crise comum, é uma crise planetária que está gerando uma certa estupefação para todas as pessoas, né? Em todos os lugares. Então, é uma crise com um grau de gravidade maior. Uma questão que se coloca é aprendendo a gerenciar o período turbulento do home office, evitando o nervosismo, ansiedade e tensão. Vamos pegar esse tema que ele é bem prático e afetou todo mundo. Olha, estamos todos em home office, né? Estamos todos trabalhando do lado de cá. Como fazer isso? A princípio, gente, no início, quando começou essa quarentena, vamos dizer assim, as pessoas disseram, que legal, eu vou trabalhar em casa. Era o sonho de muita gente, né? Há 25 anos atrás, quando eu era da Coopers, a gente já trabalhava, já fazia home office, porque é uma empresa de um porte internacional que ela já tinha os computadores em rede e a gente podia fazer trabalhos em casa. Isso foi crescendo no mercado, devagarinho, mas com muitas restrições. Hoje, de repente, todo mundo vai para casa e temos que rapidamente desenvolver instrumentos. Então, parece que é uma coisa simples o home office, mas não é. O home office ele tem um nível de complexidade muito grande. Porque a questão que se coloca não é só a empresa pegar o computador, instalar uma plataforma na casa do seu funcionário, né? Como é que é a casa do seu funcionário, né? Esse funcionário, ele tem filhos? Qual a idade dessas crianças? Elas têm bebê? O bebê ficava no berçário. O berçário está fechado. São crianças pequenas, de 2 a 7 anos. São adolescentes. Como que é a configuração desse home office? Então, de repente, a pessoa não pode perder o seu emprego. Ela quer continuar também produzindo e trabalhando, mas criar esse ambiente de home office passa por diversas leituras. Leituras que pode gerar um nível de estresse muito alto, não só para a pessoa em si, mas para toda a família, né? Por exemplo, um casal que eu atendo de Bruxelas, eles estão em home office. Ela estava surtando, literalmente, porque quando ela estava fazendo videoconferência com a empresa, num aposento, o marido fazia no outro aposento, só que gerava um barulho, um ruído, que prejudicava a videoconferência dela, e aí ela ficava muito ansiosa, né? Sem filhos. Agora, você imagine quando tem filhos, né? Então, por exemplo, estou dando alguns exemplos de pessoas que estão ao meu redor. Um casal que mora no Canadá. Ela, essa semana, me falou, como é que ela está fazendo? Eles alugaram uma sala fora, porque as crianças são pequenas. Eles tiveram que fazer o home office num outro ambiente, né? Porque em casa não dava com as crianças. Então, ela sai de manhã, ela fica a parte da manhã nesse outro escritório, vamos dizer assim, que aluga por hora. O marido fica com as 2 crianças, à tarde ele vai para o escritório e ela fica com as 2 crianças. Ou seja, cada família, cada pessoa vai ter que usar nesse momento, ao invés de se desesperar, vai ter que usar o bom senso, o diálogo, usar isso como desafio, sabe? Porque a grande questão do estresse é a forma como eu lido. Eu posso, de repente, diante de uma situação, me desesperar e falar, não tem jeito, meu Deus do céu, não dá. E aí eu entro numa patologia, numa loucura, né? Ou eu dou um passo para trás, eu dou um certo distanciamento. Um passo para trás significa um certo distanciamento. Eu dou um distanciamento daquela situação
para eu poder ler o que está acontecendo aqui, naquele lugar. Isso é uma técnica, gente. Se quiser anotar aí, pode anotar, tá? Uma técnica de dar um distanciamento. Vocês imaginem um médico que ele vai fazer uma cirurgia, tá? E ele vai com todo o emocional dele. Nessa hora ele tem que ir com o racional, com o campo de conhecimento. Pera, deixa eu ver, vou mapear, vou fazer um quadrante, vou tirar isso daqui, vou pôr aquilo, pá, deu certo. Porque se ele for com então é nesse momento que nós temos que ter esse autocontrole do nosso emocional. Ah, Lindalva, mas eu não tenho. Então como é que eu vou fazer? Bom, então você vai precisar de uma ajuda, né? De alguém que possa estar fazendo justamente, tutorando, te ajudando a olhar, ajudando a olhar. Porque às vezes a pessoa perdeu a capacidade de olhar. Já vinha num lugar de muito estresse, e só somou, né? Então vai precisar de uma ajuda. Mas enquanto não precisar de ajuda, é dar um certo distanciamento. Não se desesperar diante da primeira situação, mas considerar tudo que está vindo como um fator de desafio. Eu gosto muito de algumas citações bíblicas, tá? Meu mestrado é em ciência das religiões. Então, o Paulo, quando ele está indo lá no caminho dele, e ele cai do cavalo, né? Ele, naquele momento, aquele tombo que ele leva, aquela situação, serve para ele repensar a vida dele, o momento dele. Tá? Então, ao invés dele usar aquilo como, pô, quebrei minha cabeça, e agora? O que eu vou fazer com isso? Não, ele pega, ele olha aquilo como um desafio, ele ajusta aquilo dentro do eu dele, tá? E ele dá uma outra resposta, ou seja, ele sai fazendo toda a pregação e é o discípulo fiel de Jesus. Talvez nesse momento, isso que está acontecendo, também é um tombo, é um toco de árvore que caiu na nossa cabeça. Agora, assim, ou eu fico reclamando na rede social, reclama para a mãe, reclama para o pai, reclama para todo mundo e faz da sua vida um inferno. Ou você usa agora que você tem que usar da bendita da inteligência emocional. E dizer que você não tem. Todo mundo tem a inteligência emocional. Você pode não ter uma inteligência emocional de livros, acadêmica, mas existe uma coisa que todo mundo tem, que é a intuição, é o bom senso. Então, nesse momento, você tem que dar um passinho para frente, sentar, conversar com o seu parceiro, com você mesmo, sabe? Fazer um plano. Espera aí, como que eu posso tirar o melhor de mim mesmo nesta situação? Tá? Como é que eu posso movimentar essa situação sem eu precisar adoecer? Como eu posso olhar isso que está acontecendo como um desafio? Tá? Então, questão do home office. Existem várias coisas, né, no home office. Não é uma questão simples. E também não tem uma receita. Cada um vai ter que olhar o espaço que está ocupando. Agora, com certeza, nós vamos precisar de algumas dicas, de alguns insights, algumas orientações para poder funcionar mais ou menos bem. Sempre vai ter um grau de tensão, a não ser que a pessoa viva totalmente sozinha, tenha uma casa grande com escritório, é diferente. Mas se tiver família, aí tem que negociar as relações. Tá? Agora, uma dica é você criar uma agenda. Isso é fundamental. Tá? É home office, então agora eu vou lá com meu pijamão, já levo meu café com leite com não sei o que lá para a mesa. Não. Funcione como se você estivesse na empresa. Você levanta, você pode introduzir algumas coisas. Já que eu estou em casa, de repente eu posso fazer, agora tem tantas lives gratuitas. O Marcos Rojo mesmo, que é aqui, eu moro aqui no Campo Belo, aqui pertinho do aeroporto, é professor de yoga, ele dá yoga das 8 às 9. Poxa, eu vou fazer yoga com o Marcos Rojo, gratuito. Eu vou fazer pilates de manhã cedo, eu não conseguia ir porque tinha trânsito, tinha isso, agora em casa, com essas lives, eu posso fazer uma aulinha de pilates. Eu posso fazer até uma aula de tai chi, de não sei o que, tem tanta gente dando tanta coisa de graça, se você entrar nas plataformas aí. Aí você faz uns exercícios, tal, toma o seu lanche, se arruma,
Não vai de pijama, não precisa pôr a roupa que você colocava para ir para a empresa, lá para a rua, para dirigir, mas se coloque. É uma questão de você está dando para o cérebro informações. O cérebro ele precisa de referências. Então, você está dando para o cérebro referências com relação ao seu dia de trabalho que você vai estar compondo. Tá? Aí você vê, bom, das 9, que você começou às 9, vou trabalhar das 9 ao meio-dia. Para as 10, toma um suco de frutas, um suco detox. Não pode esquecer da sua imunidade. Tá? Então, hoje, ao invés de ficar só tomando café, o café vai te detonar. Então, eu já estou introduzindo outro elemento importante, que é a alimentação. Tá? Acabei até de colocar agora, antes de vocês entrarem, essa questão de que tem muita gente hoje com insônia, com problemas à noite, e que não é ansiedade. É porque comeu demais, comeu pão demais, com mortadela, com Coca-Cola, com coisas, e aí chega à noite, né? A geladeira está disponível, porque antes tinha horário para comer. Agora a geladeira está disponível, vai lá, come. Não sei, fez a compra por um mês, come tudo numa semana. As pessoas estão compensando também e aliviando a ansiedade pela oralidade. Aí chega à noite e não dorme. Não dorme. Então não é um estresse, mas é fisiológico. Então tem que, opa, peraí, o que eu estou jogando dentro de mim? Então, voltando lá para as nossas regras, para a nossa agenda. Você levantou, fez 1 hora de relaxamento, exercício, pilates, o que você gostar. Né? Alguma conexão, uma meditação, o que você gostar de fazer. Né? Mas que movimente o seu corpo, porque a gente está muito em casa, então fica muito parado, o corpo também vai ficando assim, sabe? Então, movimentar. Se você não quer fazer nada, põe uma música e dança um pouco, solta um pouco o corpo, sabe? Para gerar energia. Movimento gera energia, gera fogo, né? Fogo é energia. Então, você já se prepara. Aí faz o seu dia. Pega uma agenda mesmo, tá? Uma agendinha. Coloca a sua agenda do dia. Então, vou trabalhar de tal a tal hora, 10 horas vou parar, vou tomar meu suco detox, vou dar mais uma alongada, meio-dia eu paro, almoço. Então, o que eu vou comer? Ah, vou comer a sopa que tá lá há 3 dias. Não, prepara uma coisa legal para você, uma salada, né? Não se entupir de coisa que depois você vai ficar com sono e não vai conseguir trabalhar. Então, uma disciplina. Você vai pôr uma disciplina. A agenda, ela nos dá uma orientação, né, do nosso dia. Ela nos dá uma certa disciplina. E aí você vai conduzindo a mesma coisa na parte da tarde, sempre evitando essas bebidas que são estimulantes, como café, chá preto, ou Coca-Cola. Você está detonando o teu ser, né? Aí à tarde toma um lanchinho, um suco, alguma coisa que você gosta, né? Aí, qual era a hora que você parava de trabalhar? Era 5 horas? Bom, mas não tem trânsito, então você pode trabalhar um pouco antes. Você pode parar, não trabalhar, pode parar um pouco antes, tá? Então, eu parava às 6, então eu vou parar às 7, porque não tem trânsito, não tem nada, eu estou em casa. Toma um banho maravilhoso, tá? Toma um banho maravilhoso. Aí você vai fazer suas outras coisas da noite, interagir, etc e tal. Ah, mas essa agenda serve para todo mundo? Não. Se for uma casa onde tem crianças, né? Aquilo que eu falei, você vai ter que negociar a relação com as outras pessoas da casa, inclusive com as crianças, para não tornar tudo um inferno e chegar no fim dessa maratona, tá todo mundo, né, no psiquiatra tomando medicação. Ou, né? Então, vamos ter que negociar. Nós vamos ter que nos comunicar, né? Às vezes as pessoas elas pecam um pouco querendo adivinhar o que o outro está pensando, tá? Não, mas eu acho que está tudo bem para aquela pessoa. Não, e não está. Não, mas eu acho. Não, você vai ter que perguntar. Olha, tá bom assim? Vamos pensar, vamos sentar, vamos ver como que a gente pode melhorar nossa situação aqui em casa, né? Para poder caber todo mundo, para poder caber todas essas pessoas e tudo isso que está acontecendo.
Porque, na verdade, todas essas pessoas estão passando por processos de estresse. As crianças estão estressadas. Antes elas iam para a escola, brincavam, tinha os amiguinhos, tinha os horários delas também. Elas perderam o ritmo, mudou o ritmo, né? Os pais estão estressados. Por quê? Estão preocupados, além de ter mudado o ritmo, estão preocupados, como é que vai ser, como é que vai ficar, e o vírus, etc. E tal. Quer dizer, então, tem um campo dentro do ambiente de home office que passa por essa sensibilidade. Tá? E o nosso desafio, nesse momento, é ir buscar essas forças dentro da gente que a gente nem imaginava que tinha. Sabe? Às vezes a gente acha assim, eu não vou dar conta. Tem situação que eu tenho certeza que vocês já viveram, de dificuldades da vida de vocês, às vezes é a perda de um emprego, às vezes é uma situação de família, que você fala, nossa, eu não vou dar conta. E de repente você vê que você dá conta. Nós damos conta das coisas. Olha, contando histórias para vocês, que eu tenho bastante história para contar. O problema é o tempo. A Thaís vai me falando aí do tempo. E acho que em 1998, por aí, eu trabalhava no Centro Empresarial, no Grupo Moinho Santista. Foi quando começou a vir para o Brasil as reengenharias. Tem gente aí que não é dessa época, que é jovem, mas para quem tem um pouco mais de idade, lembra. Começou a vir para o Brasil os modelos de reengenharia. O que era reengenharia? Da noite para o dia, uma empresa como o Grupo Moinho Santista, que eu trabalhava na empresa, só que eu trabalhava no centro médico, que era a SAMES, era a Sociedade de Assistência Médica e Social. Era o grupo médico da empresa e nós tínhamos 7.000 funcionários. Da noite para o dia, de 7.000 funcionários, da noite para o dia, passou para 3.000 funcionários. E o que descia no meu consultório de gente, homens, envergonhados diante da família, querendo morrer. Doutor, eu vou me matar. Eu vou me matar porque eu não quero viver, porque eu sou uma vergonha para minha família, eu tenho 30 anos de empresa, e a empresa não me considera, a empresa me mandou embora, e cada um com a sua alimentação e cada um com o seu problema. Né? E eu me lembro de uma pessoa, esse indivíduo, ele para mim foi assim, ele marcou aquela época. Ele chegou desesperado, não me lembro, já faz muito tempo, ele queria morrer, entre tantos que vinham, todos querendo se matar. Na verdade, a pessoa não queria morrer. A pessoa vai, através da morte, uma fantasia de eliminar aquele problema. A pessoa, no fundo, quer viver. Ele não quer viver aquela realidade daquela forma. Aí nós começamos, não, peraí, calma, vamos dar uma olhada aqui na tua história. Fizemos um mapeamento, sabe? Bem focado na realidade, no que ele tinha, nos potenciais, leitura da família. O que essa família estava fazendo? Minha mulher não faz nada, a menina ficou o dia inteiro só enchendo o saco. Uma adolescente que não, só dá trabalho, não sei o quê. Bem, ficamos trabalhando com possibilidades. Tarará, tarará. E ele falou, saiu de lá mais satisfeito e sumiu. Eu pedi para ele vir na próxima semana, na próxima sessão, ele não apareceu. Eu falei, bom, pode ser que ele tenha se suicidado, pode ser que ele tenha se matado, às vezes ele não aguentou. Vai fazer o quê? Aí daqui a pouco ele aparece lá. Ele apareceu com um jaleco azul, um jalequinho azul, com um símbolo aqui, todo feliz, abriu os braços. Doutor, eu vim lhe dar um grande abraço. Ele falar o que aconteceu com a minha vida. Eu falei, nossa, que bom que você está aqui nisso aqui. Olha o que aconteceu com a vida dele. Naquela época, não existia entrega de água. Né? Não existia essa coisa de entregar água, galão de água. Se tomava água da torneira ou sei lá de onde, mas não tinha galão de água. Ele falou, olha, na garagem da minha casa eu abri um negócio de entregar água. Aí eu pus a minha mulher que não fazia nada para trabalhar, a minha filha que ficava lá só... Não existia essa coisa de internet naquela época. Nós estamos falando de um outro mundo. Não era assim como é agora. E eu botei todo mundo para trabalhar. E olha, estou achando ótimo. A melhor coisa que a empresa fez foi ter me mandado embora. Então, eu achei lindo isso, sabe? Esse indivíduo que ele estava numa situação limite, e quantos, né? Talvez até os que a gente está conversando, quantas pessoas que aparecem que estão numa situação limite e que, de repente, descobre no meio de tudo isso, parece que está tudo escuro, alguma coisa que traga um propósito,
sabe? Que renove o propósito, que renove a esperança. É muito importante que a pessoa tenha um propósito, tenha esperança. Então, voltando para a questão do home office, nós vamos ter que trazer essa força que a gente acha que a gente não tem, tá? Mas nós temos. Tá? Se a gente não tem, temos que buscar ajuda, vamos buscar uma ajuda efetiva para nos dar esse entendimento, nos ajudar a olhar, às vezes escurece mesmo, ter essa humildade para ir buscar essa ajuda e movimentar a realidade como ela está se apresentando agora. Por quê? Porque também quando a gente fala, não, isso vai passar, nós estamos falando sobre o quê? O que vai passar? Dá para entender que o mundo não vai ser como era antes. Nós estamos diante de uma mudança de paradigma, tá? Que leva um tempo até a gente poder, isso que foi feita a pergunta aqui, como tranquilizar, não, eu já vou pegar as perguntas. A gente está numa mudança de paradigma e essa sequência, com o tanto que foi mexido, né, a gente não tem claro. Vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que sair dessa zona de querer controlar tudo e lidar com um dia de cada vez. Né? Nós vamos ter que viver um dia de cada vez, gente. E fazer esse dia ser bom. Porque também se é para fazer um dia de cada vez e fazer desse dia um inferno, aí vai ficar complicado. Né? Então, peraí. Cada dia que você levantar, organiza a tua agenda, tá? Vê o que dá para extrair de melhor daquilo. Não fica se auto-crucificando, se auto-martirizando. É o que temos. Tira o que de melhor você puder desse momento. E vamos para o dia seguinte. Tá? Sempre com esse foco na realidade. A agenda é muito importante, ela te dá um norte e ela te organiza a nível de dia. E o resto, nós vamos ter que ir olhando. Tá? Não adianta a gente se alienar, eu não quero ver. Nós vamos ter que ver. A gente não precisa se encharcar com essa realidade. Mas temos sim que olhar o que está acontecendo. E como eu me posiciono diante de tudo isso? Tá? Alguém quer falar alguma coisa ou posso continuar? Se não dá um negocinho assim, dá um ok, aí eu vou continuando. Se você quiser passar para as perguntas, viu, Lindal, você me fala. Eu acho que as perguntas elas são bem legais. Eu acho que então a gente pode passar para as perguntas e depois, se sobrar tempo, a gente volta para mais alguns temas, tá? Então vamos lá, as perguntas. Você quer escolher ou posso ver aqui? Eu posso ler para você, para todo mundo saber quais são. Então vai. Vamos lá. Geralmente, na hora que vamos dormir, na hora que estamos relaxados, somos tomados por preocupações, pensamentos negativos que podem nos deixar ansiosos e agitados, tirando o nosso sono ou refletindo numa noite de sono ruim. Tem alguma técnica ou alguma dica que a gente possa fazer para evitar esse tipo de coisa? Olha, gente, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para um tipo de coisa. Agora depende da coisa, do tamanho da coisa, entendeu? Se esse indivíduo ele já está num campo, ele está num pânico, por exemplo, ele está já dentro de um transtorno de ansiedade, ele já traz uma fobia, ele já estava desse jeito, e de repente, às vezes uma técnica que traria benefício para uma outra situação, para aquela situação fica mais complicado, aí temos que colocar outros elementos. Mas, pensando, vamos dizer assim, num campo de agitação mental, de estresse controlável, podemos sim, não só na hora de dormir, mas durante o dia, a gente buscar formas de bem viver para a gente não gerar toxicidade dentro da gente, sabe? Para a gente não aumentar, porque já está tóxico. Já tem toxicidade. Você abre o Facebook, tem um monte de toxicidade. Você abre uma tela de televisão, tem toxicidade. Tudo tem toxicidade. Então, para você não ampliar esse campo de toxicidade, você pode, sim, usar isso que é a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é isso. É você saber, peraí, como que eu vou usar um recurso interno de inteligência
tá? Para lidar com determinadas situações, que não é do cognitivo, é da inteligência emocional. Então, por exemplo, logo de manhã, quando você levanta, você fazer aqueles exercícios, sabe? Você se permitir fazer um alongamento, fazer uma yoga, fazer alguns minutos de, sabe, interiorização, tranquilizar o seu ser para o dia. Evitar durante o dia bebidas que são estimulantes. Coca-Cola é estimulante, né? Café é estimulante, chá preto é estimulante. Essas bebidas que são estimulantes. Evitar comidas gordurosas, excesso, para você não chegar no fim do dia com, né, sem condição, não fez a digestão, deita e o sono não vem, né? Se você seguiu um pouco essas orientações e mesmo assim você chega à noite e você sente que você está agitado, um bom banho, sabe? Um banho bem quente, um banho bem gostoso. Pega aquele óleo essencial de eucalipto ou lavanda, ou o que você tiver, passa aqui no cardíaco e faz uma massagenzinha aqui. Aqui a gente tem uma glândula que é o timo, sabe? Chama timo. Você faz uma massagenzinha assim circular, passa aquele olhinho essencial com um pouquinho de água, porque o óleo essencial ele é muito forte. Você faz aquela massagem, pode expandir para cá, tal, garganta, põe um pouquinho assim, sabe, se zelar, se cuidar, né? Como a gente faz num bebê. Você faz com você e faz essa massagem aqui no timo. Tá? Toma antes de dormir. Tá? Um chazinho de eucalipto, ou de hortelã, um chazinho de melissa, um chazinho de camomila. Tá? Tudo isso são fatores que ajudam a induzir o sono. Tá? Ajudam a induzir o sono. Se, apesar de tudo isso, você não estiver dormindo, tá? Você pode, eu não gosto de passar, mas depois, se vocês quiserem, eu posso até passar aí para a Thaís passa para vocês. Tem uma medicaçãozinha da Veleda, que não precisa de receita, é um fitoterápico, é natural, e se chama Ansiodoron ou Estrasdoron. Toma um Estrasdoron de manhã e um à noite, porque é natural e ajuda a dar uma certa estabilizada no sistema nervoso. Se nada disso adiantar, gente, e você não conseguir dormir, se você não consegue dormir uma noite por semana, isso é normal. Até eu, tem dia que eu estou mais agitada e demora para pegar no sono. Agora, se você tá uma noite não dorme, outra noite não dorme, aí você já está afetando, tá, o seu organismo, ele já começa a entrar num processo de desgaste, e aí você precisa de uma leitura, talvez de um profissional, seja um psicólogo ou um clínico ou um psiquiatra, para poder ajudar a induzir o sono. Por quê? Porque precisa dormir. Se você não dorme, né, o teu organismo deixa de produzir determinados hormônios que começa a dar, né, começa a dissociar. Então, a gente tem que ver o que dá para fazer com chás, com meditação, com ansiodoron, com um banho gostoso. E quando já passou dessa zona e já está precisando de uma intervenção profissional, tá? Tá, legal. Eu acho também que eu faço na minha cabeça antes de dormir, quando eu tô com dificuldade, como se fosse uma historinha. Então, sempre a mesma. Então, eu caminhando na praia, tá? Acho que eventualmente o negócio vai ficando tão monótono que você dorme, né? Então, tem uma rotininha também, né? Então, tudo que você ajuda a mente a desconectar daquele estresse, daquela preocupação do dia, né? Então, você, por exemplo, hoje tem o YouTube, tem muitas músicas de relaxamento, tem, inclusive, aplicativos de meditação e de relaxamento, que você pode, deita na cama, ouve deitadinho, e vai ajudando a induzir o teu sono. Tem que ajudar a desconectar daquela onda do estresse do dia, da agitação, e ajudar a indução do sono. Tá? Então, tem várias coisas hoje disponíveis por aplicativos, gratuito, tá? Que é só baixar. Tem coisas bem legais.
Agora, usou tudo isso, não funcionou, está muito ansioso, está num pânico, está chorando, está na depressão, aí já entrou em outro lugar, tá? Tá bom, vamos lá. Pergunta 2. Como gerenciar sua equipe, passando transparência e ao mesmo tempo tranquilizando as pessoas, mesmo que não se sinta assim frente às incertezas, mas trazendo segurança? Então, como é que eu faço com a minha equipe se eu estou me sentindo inseguro, mas eu tenho que demonstrar ao mesmo tempo transparência de que não estamos num mar de rosas, né? Mas tranquilizando a equipe de que as coisas vão sim melhorar. Olha, isso é muito importante. Veja bem, as competências do líder, né? Então, essas competências que a gente deveria já ter presentes na nossa vida. Então, o líder, não só o líder dentro da empresa, mas o próprio pai dentro da casa, né? A função do pai, a função da mãe, eles são os líderes, né? Então, se eles se desorganizam, se eles se desesperam, se eles começam a brigar entre eles, se eles não acham um ponto em comum, os filhos, né, todo mundo vai sofrer as consequências dessa falta de orientação, desse desequilíbrio. A empresa é a mesma coisa, né? Então, espera-se que o líder ele tenha essas condições, essas competências um pouco mais firmadas. Isso não quer dizer que ele precisa ser um super-homem. Ele é simplesmente um ser humano, tá? E em algum momento ele também não precisa criar uma mentira, mas ele pode humanamente compartilhar, como eu fiz aqui no início da nossa fala. Gente, isso aqui o que nós estamos vivendo é uma situação, uma experiência traumática coletiva sem precedentes e sem fronteiras, onde eu me coloco fazendo parte disso, né? Agora, a questão é como eu vou lidar com isso, como o outro vai lidar, como cada um vai lidar com isso. Então, o líder, na verdade, ele não precisa criar um personagem de super-homem, porque ele não é, ele é só uma pessoa. Mas ele também, se ele sente que ele está se desorganizando no nível onde ele está perdendo o contato com a equipe, ele não está conseguindo movimentar positivamente a equipe e os procedimentos e a condução das coisas, aí realmente ele tem que procurar uma ajuda, sabe? Para isso que existem as ajudas terapêuticas, os psicólogos, os profissionais, os coaches, que podem estar olhando, analisando, vendo a dimensão daquilo, intervindo. O importante é a intervenção, para que aquele indivíduo, recupere o seu centro, a sua capacidade de conduzir o seu grupo, né? Então, é isso. Tá? Vamos lá, terceira pergunta. Quais dicas, essa você até falou um pouquinho já, mas acho que sintetizando mais, né? Quais dicas podem ajudar a aumentar a concentração no ambiente de home office para quem tem dificuldade? Tem criança em casa, barulho, agitação. Como é que a gente faz para não permitir que essas interferências atrapalhem o rendimento? Então, é aquilo que a gente já falou. Vocês vão ter que, cada um, fazer a leitura do seu ambiente, negociar, mas não tenho como fazer. Esse casal, por exemplo, arrumou uma forma, alugou uma sala, sai com a máscara, né? Apesar que está num outro país, com outras formas de lidar com a situação. Ou, às vezes, também, colocar para o próprio gestor a dificuldade. Olha, eu não consigo trabalhar na minha casa. Eu não tenho ambiente, não tenho espaço, eu estou com a minha avó idosa, estou com a mãe idosa, estou com o pai idoso, porque tem gente que está com os pais em casa. Tenho 3 crianças, moro numa sala com 2 quartos e cozinha. Eu não tenho nem onde pôr o computador. Tá? Eu tenho uma realidade que o home office é uma coisa muito elitizada, extrapola a realidade de certas pessoas. Então, nós temos que ver como que é a realidade de cada pessoa. E, nesse momento, trazer, que eu vejo que isso é muito importante, que o mundo está trazendo isso através desse fenômeno todo, a solidariedade. Né? Então, tudo bem, não vou te mandar embora, porque o medo é a pessoa perder o seu emprego, perder a sua fonte de renda. Não, fique tranquila. Tá? Nós vamos passar a tua parte para outra pessoa, depois a gente vai ver. Nós vamos ter que negociar quando chegar nesse lugar para que aquilo não vire
uma foice no pescoço da pessoa, e que nem é bom para a empresa, nem é bom para ninguém, nem é bom para o mundo. Então, nós vamos ter que negociar e ter essa solidariedade, essa empatia, né? Essa empatia, entender os diferentes universos. Nós estamos sendo chamados para isso, não tem jeito, gente. Se quiser empurrar a goela abaixo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Verdade. E aí, agora falando um pouquinho sobre planejamento. Então, planejar num momento sem muitas previsões concretas pode ser um desafio mais complexo para quem é gestor. E talvez essa tarefa traga até um grande sentimento de impotência, de ansiedade, né? Já que está tudo meio incerto. Só que é necessário você planejar. Então, bom, vamos planejar 2021 nesse momento de pandemia que estamos agora em 2020, né? Como é que a gente faz para lidar com esses sentimentos nessa situação? Que você tem que ser extremamente racional, você tem que criar aí os seus objetivos e metas e o que você vai fazer no outro ano, mas no meio de uma pandemia que você não sabe se amanhã o mundo está do mesmo jeito ou não, né? Bom, então uma coisa é certa, o mundo não vai estar do mesmo jeito. Tá? Isso é certo. O mundo mudou, o paradigma mudou. As coisas estão funcionando sobre outras regras. Nós ainda não temos totalmente a capacidade de compreender, a gente pega só uma coisa. A gente vai conseguir formar a imagem, né, daqui mais algum tempo. Eu, por exemplo, hoje, em 2020, eu tenho muito clara a imagem de desorganização e de desconfiguração que o mundo viveu em 98, 95 para 2000, quando teve também uma grande crise. E quando toda essa mudança no mercado, o próprio Auli, que é testemunha, né? De repente, assim, poxa, esse modelo não serve mais, temos que rever produtos, temos que rever processos, temos que rever gestão de pessoas, temos que rever uma série de coisas. Ai, meu Deus, não vou dar conta disso, era gente surtando para um lado, não era verdade, Auli? Gente para o outro, e assim era em todas as empresas. Mas dentro desse aparente caos, tinha uma ordem, ditada por uma possibilidade nova, por um mundo novo que estava se configurando lá atrás. Só que esse mundo novo, gente, que era, antigamente demorava para um mundo novo aparecer, né? Levava 60 anos, nós temos a revolução da informática há 60 anos atrás, 70 anos atrás, nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos as grandes revoluções, elas demoravam para acontecer, né? Então levava um tempo, aí daqui a pouco aí vinha outra revolução. Com a revolução tecnológica, tudo ficou... Você está acostumando com um nome, né? E daqui a pouco já tem mais 10. Você está acostumando com uma coisa, com uma plataforma, com um sistema, e já se criou mais 10 em cima. Então não dá tempo quase da gente processar aquela informação e outras já vão surgindo, né? Então, com certeza, o mundo não vai ser o mesmo. Não adianta a gente infantilizar as pessoas. Não, vai ficar tudo bonitinho, a gente vai pôr fitinha cor-de-rosa e coisa. Não é. Mudou o paradigma, tá? Como mudou lá atrás. Que tudo aquilo, para quem muitos perderam suas empresas, muitos fecharam, o Mapping fechou, tantas empresas grandes que não conseguiram e fecharam, e outras empresas cresceram, progrediram, se renovaram, entre elas a própria Fishop, né? Que era pequeno, era uma empresa caseira e ganhou corpo. Então, as grandes empresas também, as que enfrentaram o desafio. Então, por que eu falei isso? Porque eu estava falando da questão de que mudou sim. Então, não adianta a gente pintar o santo de outra cor. Mudou. As nossas referências mudaram. Tá? Então, o que eu faço agora? Eu vou ficar fazendo previsão para o mundo que eu ainda não sei como vai ser? Ou eu vou administrando a realidade? Olha, isso que nós estamos fazendo agora é administrar a realidade. Quando começou essa situação, poucas pessoas faziam lives.
Hoje, as plataformas foram surgindo e todo mundo aprendeu a manejar, quem não aprendeu foi atrás de aprender, e todo mundo fazendo live, todo mundo vendendo por não sei o quê, agora ninguém pode sair, então delivery, e muita gente ganhando espaço com tudo que está acontecendo. Então, você tem que fazer a leitura do que está acontecendo, não perder contato com a realidade, tá? E não invalidar tudo. Mas podemos, sim, trabalhar de outra forma, não é de outra forma, junto, no sentido de fazer o mapeamento da empresa, onde nós chegamos, o que ficou faltando, quais os desafios que nós temos, sabe? Usar esse momento para trabalhar com estratégia de futuro, prospecção de futuro, tá? Usando os elementos que você tem, e já mapeando tudo isso que está aparecendo. Nós estamos vivendo num mundo de inteligência artificial, de biotecnologia. Esse é o futuro. Um livro que eu gostaria muito que vocês lessem, é esse aqui, ó, do 21 lições para o século XXI, do Harari. Tá? Ele é um judeu. Tá? Nesse livro aqui, ele vai falar coisas que você fala, nossa, realmente mudou. Tá? Então eu me mato. Não, eu me localizo. Tá? O cavalo caiu, bati minha cabeça. Eu vou ficar aqui jogado. Não, eu me localizo. E viro um profeta. Né? Então, questão de localização. Mas colocar em ordem a empresa, do ponto de vista bem prático, tudo aquilo que ficou desarrumado, sabe? E que não dava tempo, colocar em ordem tudo. Coloca tudo em ordem. Mas já coloquei tudo em ordem. Então, agora vamos começar a criar em cima disso. Mas não sei sozinho. Então, de novo, a empresa também, ela pode ter esse espaço onde ela vai buscar nas consultorias, em profissionais competentes, ajuda para poder fazer as leituras que talvez ela sozinha não esteja conseguindo fazer, porque ela está mergulhada no processo. Então, fica contaminada. Fica com os vícios do olhar. Quem vem de fora, com tecnologia, com elementos para intervenção, olha de forma diferente. Tá? Então, procurar ajuda para começar a pensar no negócio. Nós vamos continuar com esse negócio? Nós vamos continuar com esse cliente? Como que nós podemos movimentar isso no sentido desse mundo novo que está despontando? Então, o que eu vejo é que nós temos, sim, muitos desafios. Né? A crise, vocês devem saber disso, para o japonês, significa crie, é um hieroglifo, né? uma letrinha que significa crie. A crise, ela é uma oportunidade para a gente criar. Né? E quando você não está conseguindo sozinho, pedir ajuda, vamos criar, vamos pensar junto. Às vezes dos próprios funcionários. Gente, para cada desafio, me tragam 3 soluções. Não precisa o líder ficar perdendo o cabelo, achando que ele tem que pensar tudo sozinho. Tá? É aí que tem que movimentar a inteligência emocional, criativa da equipe. Pessoal, para cada situação que nós temos, vamos movimentar 3 respostas. E você vai somando. E você vai se preparando. Para o quê? Para o que há de vir. Estamos todos na mesma situação. Se você perguntar para mim o que há de vir, eu posso dizer, olha, do ponto de vista das leituras que eu faço, eu posso fazer, eu tenho informação, tá? Mas do ponto de vista concreto, tá? Nós estamos fazendo mapeamentos. Nós estamos olhando, fazendo mapeamentos, olhando esse paradigma que mudou e tentando se localizar dentro dele, né? Aí vamos lá, uma aqui também que teve, mas aqui acho que a gente até falou bastante. Como a gente mantém o ritmo no trabalho remoto, sem perder o foco com as atividades domésticas? Você falou de fazer agenda, eu acho que se encaixa nisso, né? Porque, veja bem, a pessoa às vezes perde o texto e o contexto, né? Então, a pessoa está trabalhando, né? A pessoa tem que apresentar resultado, tem que fazer reuniões, tem que apresentar isso, aquilo. Ela está trabalhando, só que ela está trabalhando neste momento na sua própria casa. Então, não dá para... não, vou fazer um churrasco, agora vou fazer a limpeza da casa. Não, se concentra como se fosse um dia que você está na empresa.
né? Você pode movimentar os tempos? Deve. Por quê? Você não está precisando pegar trânsito, então você pode fazer um exercício, você pode movimentar os tempos. E deve, não precisa ser um... Mas está trabalhando, né? Senão a pessoa perde o foco e quando chega no final do dia, isso aumenta o estresse. Ai, Lindalva, eu não estou produtiva, não consegui fazer nada, estou desmotivada. Eu escuto isso. Estou desmotivada porque eu não consigo cumprir. A pessoa faz uma coisa, ai, vou para a Netflix, vou assistir a série, aí, mas está tão interessante, eu vou assistir mais uma. Ai, mas não posso, eu tenho que assistir a terceira. Nisso já passou 3 horas um dia, né? Já passou 3 horas. Aí a pessoa já perdeu 3 horas, ela já perdeu o foco. Então, esse momento está exigindo uma coisa muito importante, gente, que é a atenção. Sabe? A gente tem que ampliar a nossa atenção dentro da gente mesmo, aquilo que a gente está, o que está circulando, como é que eu estou respondendo a isso, como que eu estou respondendo aos estímulos que o mundo está me trazendo, sabe? Qual o grau de toxicidade que eu estou criando para mim mesmo? Nós criamos um grau de toxicidade para mim. Qual o grau de toxicidade que eu estou criando para o outro? Como é que eu crio toxicidade para o outro? Quando uma pessoa vai lá no bendito do Facebook e põe um monte de coisa que, nossa, gente, o mundo acabou. Céus, acabou o mundo, né? Só de coisa negativa. Precisa só por coisa positiva? Não, então não ponha nada, sabe? Deleta. Talvez o momento seja para a gente fazer limpeza de gaveta, limpeza de certas relações que também não servem mais na vida da gente, sabe? Limpezas de grupos que a gente participava que só gerava toxicidade na nossa vida. Essa quarentena está sendo, está sendo muito saudável no sentido de nos dar condições de perceber isso. Qual a toxicidade que eu gero para mim mesmo? O que eu não quero mais depois desta crise? Depois desse momento, vamos dizer assim, desse primeiro momento, né? Outros virão. Mas agora, o que isso está me mostrando? Tá? Então, não precisa ficar impotente assistindo canais de TV que você assiste um repórter, assiste outros, todos falando a mesma coisa, e a pessoa ali tomando café, comendo não sei o quê, e levanta, ai meu Deus, eu tinha um negócio para fazer e não deu tempo, ai o dia acabou. Pronto, você está construindo seu martírio. Então, não podemos perder o foco. Você até respondeu a outra, que é como é que a gente faz para não se contaminar com a influência negativa de outras pessoas, né? Então a gente tem que ver quem são as outras pessoas. Às vezes é pai, é mãe, tá? E isso também, a gente aprender a dar um feedback positivo, sabe? Às vezes a mãe, ai, minha vizinha morreu, eu vou morrer. Mãe, calma, tá tudo bem. A gente pode servir, sabe? Como um agente de esperança. No mundo onde tem tanta gente se desesperando, tem muita gente que está perdendo o controle, gente, sabe? A gente pode ser um agente de esperança e dar um feedback positivo. Mãe, por favor, eu não estou mais aguentando falar de política, vamos ver se a gente passa esse período, depois a gente vê o que faz. Não precisa ficar ouvindo tudo e deixando tudo entrar. Você pode, às vezes, com uma amiga ou com um companheiro, sabe? Movimentar essa comunicação onde você se coloca como agente de mudança positiva, sabe? Não aceitando tudo que vem como se fosse uma lixeira aberta, mas não, isso aqui sim, isso aqui não. Não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outro negócio, né? Às vezes até filmes também, né? Nesse momento tem gente que fala, eu preciso assistir uma coisa leve. Sim, tem documentários maravilhosos passando na Netflix. Tem gente que vai lá e só assiste serial killer. O cara comendo gente, tem filme lá que o cara come, assim, come o outro. Cara, tu vai comer isso, tu vai assistir esse filme e depois tu vai querer dormir? E vem pedir receita para eu, como é que você vai dormir bem depois de ter assistido esse filme? Não vai dar, sabe? Mágica a gente não faz. Então a pessoa tem que ter bom senso, tá? Ótimo. Eu acho que aí veio também uma pergunta sobre meditação, que você tinha dito já que sim, que meditar é bom, né? Então, se a gente deveria meditar nesse momento, se isso funciona, e como começar se eu nunca meditei. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meditação virou moda de um tempo para cá, né? Todo mundo é mindfulness, tudo virou moda, né? E tudo foi, de uma certa forma, o sistema ele vai
absorvendo tudo e transformando isso em algo a ser consumido. E quem não faz isso, está fora, puxa, você não faz mindfulness, você não faz isso, você não faz aquilo. O que eu digo para você é o seguinte, sabe? Não importa qual seja o seu sistema de crenças. Eu gosto muito de uma coisa que o Dalai Lama fala. Ele fala assim, olha, não importa a religião que você tem. Se você tiver bondade no seu coração, é suficiente, sabe? Então, eu acho que você trabalhar a questão do seu sistema de crença, seja ele qual for, você pode ser católico, você tem fé em Deus, numa força maior, pode ser o seu terço, pode ser uma oração que você faz, alguma coisa que você se conecte com algo maior. Isso dá um conforto para a nossa alma, para a nossa sensibilidade, né? Então, não fique preocupada se agora eu tenho que fazer meditação, eu tenho que visualizar, não sei o que, eu tenho que visualizar, eu não consigo visualizar. Pronto. Não, é terço. Faço terço. Linda, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, está ótimo. Se você conseguir ser compassivo, sabe? Empatizar com o que está acontecendo, sabe? Ter empatia pelo outro, né? Ter essa conexão, essa bondade no seu coração, eu digo para você que isso é tão valioso, ou muito mais valioso, do que muitas missas, rezas ou horas e horas de treinamento. Eu gosto muito de um livro que ele é Um Caminho com o Coração. É um monge que, eu esqueci o nome dele agora, que ele passou 12 anos, a vida dele mesmo, ele passou 12 anos meditando no Tibete, com os gurus e tal. E ele é americano. Quando ele sai, ele vai para a terra dos Estados Unidos, e ele vai visitar uma prima que trabalha num grande magazine ali em Nova York, e ele senta ali e ele tenta ficar naquela mesma postura de guru, que ele 12 anos teve treinamento, mas ele começou a sentir uma ansiedade, um desconforto, tudo ali irritável, ele começou a julgar as pessoas, porque as pessoas ali estavam daquele jeito, não sei o quê, e ele saiu dali acabado. Ele falou, nossa, gente, eu fiquei 12 anos recluso, fazendo práticas meditativas, e eu não sei lidar com o ser humano. Eu não sei lidar com as pessoas, eu julgo as pessoas, eu sou intolerante, sabe? Eu não tenho paciência, eu não tenho empatia, eu não tenho comunicação empática com o outro. Eu acho que nós estamos, sim, sendo chamados, nesse momento, a rezar menos e ser mais, sabe? Ser mais compassivo, ser mais bondoso, ter mais solidariedade, sabe? Ter mais bondade, não só para com a gente mesmo, porque às vezes a gente também é muito cruel com a gente, mas com a nossa família, com aqueles que a gente chama de amigos, com a natureza. Veja, a mãe natureza botou todo mundo, vamos pensar, a natureza se recompôs, a camada de ozônio fechou, né? Mas foi sem querer que eu agredi a natureza. A gente vai ter que repensar nesse momento essas questões todas. Parece que vem tudo, uma avalanche de coisas, mas não vem, não. A gente vai olhando devagarinho e tem uma coisa que é a direção da alma. Para aqueles que se sentem inclinados a meditar, eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de absorver o meu silêncio, conectar com a minha respiração. Ultimamente eu tenho me esvaziado, sabe? Eu procuro não visualizar nada, não entrar em grandes sabe? Eu estou me esvaziando, é o meu momento. Cada um tem que encontrar forma que se sente bem, honesta e verdadeiramente, sabe? E ouvir o seu coração. A nossa alma, ela está viva, ela nos conduz, tá? O Buda, quando ele estava aqui na Terra, né, o Gautama, que é o último Buda, ele fala assim, quando o discípulo chegava e queria se ajoelhar, ele falava assim, não, o mestre é interno. Mas por que, senhor? Por que eu não posso me ajoelhar ou beijar a mão, alguma coisa assim? Ele falava, não, porque o mestre é interno. Então, por mais que a gente não entenda, mas nós temos um ser divino dentro da gente, né? Então, buscar essa conexão com essa bondade divina, com a nossa alma. E não esquecer que esse fator fundamental das relações, da consideração, né, ela é muito importante nesse momento. E nós temos que aprender isso. A gente tem que aprender. São coisas a serem aprendidas.
É isso Mais aí. alguma coisa? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Enquanto isso, eu já vou compartilhando aqui com vocês os dados da Lindalva. Se vocês quiserem depois, como já é de praxe aí, a gente sempre conversa, já falar com a Lindalva depois, ou quiser entrar em contato com ela, esses são os dados. Também a nossa live vai ficar gravada, então vocês vão poder ter acesso depois. Não precisa se preocupar se perderam alguma coisa, tá certo? Lindalva, quer, por Está enquanto, todo mundo tão quietinho, ninguém tem nada para perguntar? Ou todo mundo entendeu tudo, ou não entendeu nada? eu acho que está todo mundo absorvendo, porque não é fácil, né? A gente tem que criar, eu acho que durante o nosso dia a dia, artifícios para poder lidar com essa situação tão atípica, né? Mas eu entendo também que é isso. Se a gente não perder o foco e lidar com essas questões todas como desafios, sabe? Existe muito. Nós, como seres humanos, vamos dar um salto quântico no processo evolutivo nesse momento. Porque o ser humano ele funciona por impulso, né? Ele precisa ser empurrado, porque senão ele fica numa zona de conforto. A gente tende a se acomodar em determinadas zonas de conforto. E hoje o mundo está dizendo assim, olha, acabou a zona de conforto, vamos pensar, vamos ver, vamos... Isso tanto a nível individual, quanto social, quanto político, econômico, planetário, né? Tudo isso, a gente vai ter que fazer essas leituras. Isso é processo, não é de hoje para amanhã. Não adianta, não resolver tudo, principalmente aqui no nosso país, não vai resolver. Existem processos. Mas a gente estar desperto, a grande diferença é o indivíduo que ele está alienado, ele está adormecido, não sabe o que está acontecendo, ele se deixa conduzir. E outra coisa é o indivíduo que ele está desperto diante da coisa, sabe? Então ele está atento, atenção, estar desperto, buscando coisas positivas, não consegue sozinho, procura ajuda, para seguir e trazer novas respostas para esse momento, que não vai ser um momento para essa fase que nós, enquanto humanidade, estamos vivendo. E que eu entendo que é para melhor, sabe? Eu acho que, da mesma forma como a natureza está se regenerando a partir dessa quarentena do ser humano, essa não intervenção do ser humano, nós também, essa nossa regeneração interna, né? Essa nossa capacidade de olhar, pensar, se reler, nós temos essa capacidade, nós temos. É só a gente usar isso. Tá? Acho que o momento é um momento muito precioso, muito. É só a gente saber usar. É isso que eu tenho para dizer, tá bom? Bom, Lindalva, então assim nós vamos encerrando, pessoal. Se vocês tiverem também dúvida depois, surgir alguma coisa e vocês queiram falar com a Lindalva, vocês fiquem à vontade. Eu acho que tem alguma coisa no chat. Vamos ver, Lindalva, peraí. Aqui, ó. Quanto à meditação, eu li que se você consegue se preocupar, você consegue meditar. Meditar é concentrar suas energias e pensamentos em algo específico. Nesse momento em que estamos, a meditação é onde vamos concentrar nossas forças, energia e pensamentos. Nesse ponto, nós escolhemos onde vamos focar. Todos temos capacidade de adaptação e estamos fortes, nos adaptando nas nossas energias, que precisam estar concentradas em coisas boas, sejam pensamentos, atitudes, motivação e etc. Então, foi um comentário da Jéssica, acho que só para complementar o que você já estava falando, né? Exato. Então, tem pessoas que já têm um certo treinamento, já escolheram como prática a meditação. É importante a pessoa não se sentir cobrada, ter que fazer isso para conseguir aquele resultado. Mas que a pessoa siga a inclinação da sua alma, do seu coração. E onde eu coloco essa fala eu acho que seja qual for o caminho, se esse caminho não tiver coração, ele não cumpre a função. Nós temos que pôr coração, temos que colocar essa capacidade de sentir efetivamente, né? No contexto da nossa alma, e não só da nossa cabeça, do cabeção, das especulações mentais, mas da alma, aquilo que realmente nos faz bem
e nos conduz. Mas eu desejo a todos que todos tenham calma, tranquilidade, conversem, dialoguem, negociem, façam as arrumações dentro da sua própria casa, tudo aquilo que estava lá de qualquer coisa, limpa a casa de tranqueira, doa, tal, usa, sabe assim, economia, tira toxicidades, a empresa a mesma coisa, o mesmo exercício, se organiza, deixa tudo bonitinho em dia, começa a pensar em termos de prospecção de futuro, mesmo com os elementos que você tem, peça ajuda, junta todo mundo, faz alguma coisa para unir as pessoas, mesmo cada um estando... Isso aqui é um canal, olha, mesmo estando cada um num ambiente, mas a gente se uniu em torno de um tema, né? Então, gerar ações que movimente positivamente tanto o presente quanto o que há de vir. E estamos todos nesse mesmo processo, né? Então, a mente, claro, positiva, fazendo a lição de casa direitinho, nossa agenda, tudo que já foi falado, vai dar certo, entendeu? Vamos seguindo, porque é assim, esse é o momento, e nós temos força para fazer essa travessia, esse movimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa tem o telefone aí, estou disponível. O meu e-mail acho que não está, mas se alguém precisar, pode mandar pelo WhatsApp também, esse telefone aí é de WhatsApp, me insere, se quiser perguntar coisas que não deu tempo, eu vou ter toda atenção em estar respondendo, tá bom? A gente se coloca à disposição, estamos todos juntos, ok? Obrigada, viu, Lindalva? Beijos para todos. Vamos, então, encerrando a nossa live aqui e aguardem, porque em breve a gente lança mais algumas, né? Então, bom Beijos. resto de semana para vocês. Obrigada, viu, Lindalva? Nada, querida. Obrigado, Auli. Beijos para todos que estão aí. Pronto?